O clamor das 6. Se prepare, que já vai começar. Muito bom dia, paz seja convosco, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Tema dessa manhã, vencendo a comparação e a crítica. Se eu disser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Segue-me tu. João 21, 22. Pedro, recém-restaurado por Jesus, após a negação, vira-se e vê João seguindo perto. E faz uma pergunta que muitos de nós já fizemos de alguma forma. Senhor, e este? O que será dele? Em outras palavras, e o caminho dele? É parecido com o meu? Mais fácil? Mais difícil? E a resposta de Jesus é direta ao ponto. Que tens tu com isso? Segue-me tu. Essa é uma das instruções mais libertadoras e mais necessárias para quem está avançando pela fé. Pare de comparar a sua jornada com a jornada de outras pessoas. O chamado de Deus para você é específico, único, talhado para o seu propósito particular no reino. E comparar constantemente com o caminho de outros só produz frustração, inveja ou orgulho desnecessário. A comparação é uma das armadilhas mais eficientes do inimigo para roubar a sua paz e a sua produtividade espiritual. Por que aquela pessoa recebeu uma resposta mais rápida do que eu? Por que o ministério dele cresce mais rápido? Por que a vida dele parece mais fácil? Essas perguntas, alimentadas repetidamente, drenam a energia que deveria estar focada no seu próprio caminho de obediência. Jesus não respondeu à curiosidade de Pedro sobre João. Ele redirecionou Pedro para a única coisa que realmente importava. Segue-me tu. A jornada de João não era da conta de Pedro. A jornada de Pedro era a única coisa que Pedro precisava administrar. Da mesma forma, a sua jornada de fé, com seus próprios tempos, seus próprios desafios, suas próprias vitórias, é a única coisa que você precisa administrar. Outras pessoas terão experiências diferentes, tempos diferentes, chamadas diferentes. E isso não diminui o que Deus está fazendo em você. Nesta segunda fase, talvez você tenha sentido a tentação de comparar o seu processo espiritual, o seu progresso espiritual com o de outros. Talvez pessoas na igreja ou no seu grupo, na sua família. Solte essa comparação hoje. Que tens tu com isso? Disse Jesus. Segue-me tu. Me siga. Porque na sua própria jornada foque na sua própria jornada de obediência. A reflexão de hoje. A comparação rouba a energia que deveria estar focada no seu próprio caminho de obediência a Deus. E o desafio, identifique uma área em que você tem se comparado com outra pessoa, espiritualmente, profissionalmente ou em qualquer outra dimensão. Hoje, conscientemente, solte essa comparação e reafirme o seu foco. Segue Jesus. Amém? Você sabe que muitas vezes nós nos pegamos na comparação, nos comparando com outros. Como diz o devocional de hoje, nós lemos ele todo, comparando com o crescimento de alguém, comparando com os desafios, com as vitórias. E o propósito
de Deus para nós é exatamente o que ele disse para Pedro: segue-me. É você. A gente fala assim na igreja, né? Cuida da sua vida, cuida da sua família, dos seus sonhos, dos seus desafios. Preocupa com aquilo que Deus tem colocado para você fazer, para você vencer, para você conquistar, para você lutar. E quando você solta a comparação, quando você se liberta dessa comparação, você começa a viver um novo tempo. Você começa a viver uma nova história. Você descobre as promessas de Deus se cumprindo, porque você está focado. Você começa a perceber o cumprimento das promessas de Deus, porque você está focado nisso, na sua vida, no que Deus colocou para você. E eu quero aqui profetizar, cuidando dos seus sonhos, do seu chamado, do seu propósito, você vai avançar. É tempo de avançar. Avante, pois, e sem parar. Amém? Que Deus abençoe esse domingo. Nós temos 3 cultos hoje, espero você em um deles, 7h30, 10 horas e 18h30. É momento de oração, nós vamos falar com Deus. Se você pode, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom, Senhor Jesus Cristo, poder iniciar o nosso dia já na presença do Senhor. Abençoa, meu Pai, os projetos. Abençoa, Senhor, os sonhos, os planos de cada um. Faça por eles tudo aquilo que os homens não podem fazer. Nós tenhamos maturidade de cuidar das nossas demandas, da nossa vida, das nossas famílias e seguir o Senhor com toda a fé e ousadia. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Comece o seu dia chamando Jesus de maravilhoso. Grande abraço, Deus abençoe, fiquem todos com Deus e até mais, se Deus quiser.